pessoal, vamos a mais uma aula de Geografia, dessa vez sobre movimentos e manifestações nacionais e internacionais em defesa, no caso agora, dos direitos humanos, da natureza, da paz e da identidade cultural. Vamos começar a falar um pouco sobre a ONU, como uma sede magnífica, né? Foi criada após a Segunda Guerra Mundial, lá em 24 de outubro de 1945. A ONU, portanto, Organização das Nações Unidas, que foi criada, como já disse, após a Segunda Guerra Mundial, tem como objetivo principal garantir a paz no mundo. Além disso, vai procurar e procura amenizar as desigualdades sociais no mundo. Procurando amenizar e criar paz no mundo, criou-se aí algumas normas, algumas leis, algumas regras, que no caso, voltadas aos direitos humanos. O caso da ONU, que tem essa bandeira, ela tem 6 principais órgãos. Um deles, a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, a Corte Internacional de Justiça e o seu secretariado. Como disse, essa ONU, essa Organização das Nações Unidas, elas criaram os direitos humanos. Esses direitos humanos têm como Declaração Universal dos Direitos Humanos, criada em 1948, direitos, que vou citar vários deles aqui. A vida, a integridade física e moral, a igualdade, a liberdade de pensamento, a expressão, a manifestação, ao culto. Também esses direitos humanos buscam assegurar a orientação sexual, a felicidade, a saúde, a educação, a habitação, o lazer. Além, também dentro desses direitos humanos, eles buscam a cultura e esporte, as leis trabalhistas, ao meio ambiente, ao direito do consumidor e até mesmo a não ser vítima de manipulação genética. Nenhum ser humano teria direito ou assegurado o direito a não ser manipulado dessa maneira. Entretanto, nos parece piada ou uma brincadeira, mas acaba mais ou menos em termos gerais, em termos internacionais, acontecendo isso que essa imagem acaba retratando. Chora não, filho. Um dia seu pai vai ser muito rico e você vai poder ter todos os direitos humanos que quiser, como se pudéssemos comprar. E isso não é tão simples assim. Na verdade, todos os países buscam e tentam criar leis e regras pautadas nos direitos humanos, onde todos são iguais perante a lei. No Brasil mesmo acontece isso. Mas nem sempre é isso que acontece. Sempre acontece a violência por trás disso, a necessidade de manifestações. Vamos pensar no caso da mulher, por exemplo. E essa união, essa paz que a ONU prega, muitas vezes acaba não acontecendo. Deixo aqui uma pergunta. Em várias reuniões, será que de fato isso é discutido com grande profundidade e as ações são realmente levadas em consideração? É uma questão difícil de dizermos, pode ser até tratada, mas será que são levadas mesmo a sério? Deixo essa pergunta para fazermos uma reflexão. Mesmo assim, ainda há ONGs que buscam essa melhoria, essa defesa do ser humano, da natureza, entre outros direitos que nós vimos anteriormente, que são as organizações, a organização não governamental. Então, essas organizações são formadas por sociedade civil, sem fins lucrativos, e que têm como uma missão a resolução de alguns problemas da sociedade. Entre esses problemas, eles podem ser de ordem econômica, racial, ambiental, reivindicando direitos, melhorias e fiscalização do poder público. São muitas dessas ONGs que existem. Vou deixar uma imagem aqui para vocês que retratam algumas delas, como a SOS Mata Atlântica, o Greenpeace,
Tá? São algumas delas que são de grande peso nacional e muitas vezes internacional. Portanto, ONGs e governos precisariam dar as mãos e atuar em conjunto em benefício da população, da sociedade como um todo. Algumas fontes de imagens, e aí vamos aos nossos exercícios. Exercício número 1. Nós nos recusamos a acreditar que o Banco da Justiça é falível. Nós nos recusamos a acreditar que há capitais insuficientes de oportunidade nesta nação. Assim, nós viemos trocar este cheque, um cheque que nos dará o direito de reclamar as riquezas de liberdade e a segurança da justiça. O cenário vivenciado pela população negra no sul dos Estados Unidos nos anos 1950 conduziu à mobilização social. Nessa época, surgiram reivindicações que tinham como expoente Martin Luther King e objetivavam, na letra A conquista de direitos civis para a população negra. Letra B, o apoio aos atos violentos patrocinados pelos negros em espaço urbano. Letra C, a supremacia da instituição religiosa ou das instituições religiosas em meio à comunidade negra sulista. Alternativa D, a incorporação dos negros no mercado de trabalho. Alternativa E, a aceitação da cultura negra como representante do modo de vida americano. Ficamos, portanto, com a alternativa A como alternativa correta. Lembrando que falamos um pouco sobre a questão negra, citando inclusive Martin Luther King na aula anterior. Vamos ao exercício número 2. Comparando-se a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, França, 1789, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ONU, 1948, pode-se afirmar que ambas reconhecem: alternativa A, o Estado como fonte dos direitos fundamentais. B, a liberdade e a igualdade inerentes ao ser humano. C, a existência dos direitos individuais e sociais. D, a propriedade individual ou coletiva. E alternativa E, a necessidade de uma força pública para a garantia dos direitos. Nesse caso, nessa questão, temos a alternativa B, que busca garantir a liberdade e igualdade que é inerente, que é natural ao ser humano, a qualquer ser humano. Estamos então finalizando a nossa aula de hoje sobre movimentos e manifestações, direitos humanos, natureza, paz, identidade cultural. Até a próxima aula.